Obrigado, Cecília. Todos sejam bem-vindos a mais um webinar. Desta vez, um webinar LECA, desta vez sobre paredes em alvenaria com blocos LECA. Como a Cecília disse, nós já fizemos um webinar introdutório a esta matéria e agora iremos ter mais 4 específicos sobre os vários tipos de parede que podemos ter no edifício. E hoje vamos começar exatamente com as paredes exteriores. Posto isto, vou passar a partilhar uma pequena apresentação sobre este assunto, onde irei abordar de uma forma muito sumária estes tópicos, começando por relembrar as exigências funcionais, a evolução que as paredes exteriores tiveram em Portugal nos últimos anos em termos de concepção e em termos de construção, uma rápida análise, comparação entre parede dupla e parede simples, depois as patologias e depois então debruçar-me mais sobre as duas propostas que temos de alvenarias, de paredes em alvenaria exterior com blocos LECA. As exigências funcionais de uma parede, ao fim e ao cabo, estão relacionadas com a função de um edifício. Nós, quando construímos um edifício, quando projetamos um edifício, devemos fazê-lo tendo em atenção níveis de desempenho que ele terá que ter para ir de encontro às necessidades que os utilizadores desse edifício têm. Essas exigências refletem-se nos vários elementos constituintes do edifício, nomeadamente as paredes exteriores. De facto, as paredes exteriores são um dos elementos construtivos mais determinantes para o desempenho de todo o edifício e, dessa forma, para satisfazer as necessidades dos utilizadores. Em termos de necessidades, elas existem a vários níveis, nomeadamente de estabilidade, de segurança, de resistência ao fogo, de comportamento térmico, acústico, conforto térmico, acústico, durabilidade, economia, enfim, e também estética, naturalmente, qualidade visual. Algumas destas características, destes níveis de desempenho, estão regulamentados. No caso da segurança, da estabilidade, há regulamentações, há os Eurocódigos no 6 e o 8, que regulam, de alguma maneira, estas exigências de segurança. Há a segurança também regulamentada por regulamentos, por Eurocódigos. Há as exigências de conforto térmico e acústico, também regulamentadas por regulamentos. As outras, enfim, há um conjunto de práticas que são tidas em consideração, práticas que já vêm de há muito tempo, que resultam da experiência e que são adotadas, digamos assim, como uma norma. Em termos de Eurocódigos, chama a atenção do seguinte: nós temos 2 Eurocódigos que, de alguma forma, abrangem as paredes em alvenaria, mas abrangem paredes estruturais. No entanto, grande parte das recomendações que constam desses Eurocódigos, do 6 e do 8, são aplicáveis e devem ser aplicadas à construção de paredes, mesmo que não sejam estruturais, paredes de enchimento. Para satisfazer estas exigências, para ir de encontro às necessidades que os utilizadores dos edifícios têm, desenvolveram-se então ao longo dos tempos diversos tipos de paredes exteriores. Temos aqui uma evolução, grosso modo, uma evolução do que sucedeu quase nos últimos 100 anos. Inicialmente, a construção de paredes exteriores era em alvenaria de pedra, portanto, paredes. Normalmente os edifícios eram de pequeno porte, 1, 2 pisos, 3 pisos no máximo. Depois, nos anos 50, começou-se a introduzir nas habitações a água canalizada,
a eletricidade, começou a haver necessidade de introduzir as infraestruturas, as tubagens, e então aligeirou-se o pano de pé, pano exterior, e passou-se a construir por dentro uma parede em tijolo. Mais tarde, anos 60, passamos a substituir o pano de pedra por um pano de tijolo, porque começou a construir-se em altura, também com o desenvolvimento do betão armado, começou-se a construir em altura, houve necessidade de começar a aligeirar a construção, começaram-se a construir com as paredes de enchimento, e então passamos a ter a parede dupla com 2 panos em tijolo. Inicialmente o pano exterior era mais grosso, nos anos 70 já passamos para 2 panos de tijolo praticamente da mesma espessura, demasiado esbeltos, e isto aconteceu sobretudo a partir dos anos a década de 70 do século passado. A partir de 74, 75, com a explosão da construção de habitação na sequência da Revolução, houve necessidade de construir muito e rapidamente, e então cometeram-se algumas práticas que não deveriam ter sido seguidas, nomeadamente aligeirou-se excessivamente a exterior. Era corrente, originalmente nós tínhamos paredes de 15+11, eu cheguei a ver construções com paredes duplas, naquela época, de 7+7, e 11+7 era o normal, era o habitual. Bom, nos anos 80, começa-se a falar de energia, de isolamento, de conforto, e então começa-se a introduzir um isolamento térmico na caixa de ar, normalmente à base de polímero extrudido ou expandido. Até que chegamos hoje aos nossos dias, e a solução mais corrente e mais praticada hoje é, se calhar, a parede simples com um sistema de isolamento térmico pelo exterior. De facto, esta evolução tem várias razões, sobretudo nos últimos anos. A principal razão, o principal motor desta evolução tem sido a regulamentação térmica. A necessidade, por um lado, de conferir mais conforto térmico aos utilizadores dos edifícios e, dessa forma, reduzir as patologias provocadas por cidades, condensações interiores. Hoje em dia essa parte está ultrapassada, mas continuamos a ter elevadas exigências de isolamento térmico, também porque necessitamos de economizar energia. Tem sido este facto o grande motor de evolução da parede exterior nos edifícios. A parede, inicialmente, era uma parede simples, de pedra, depois passamos para uma parede dupla, pedra mais tijolo, depois tijolo com tijolo, e hoje em dia, finalmente, a parede simples está a começar a introduzir-se no mercado de uma forma sustentada. E vamos reparar que uma parede dupla é um elemento construtivo extremamente difícil de construir e que requer mão de obra especializada. Reparem, eu para construir uma parede dupla bem feita, bem construída, com um risco reduzido de ter patologias ou ter avarias, eu necessito pelo menos destas 12 tarefas. Eu preciso de executar uma caleira, eu preciso que essa caleira seja impermeabilizada, preciso de a proteger durante o levantamento do pano, eu preciso de construir primeiro o pano interior e só depois é que construo o pano exterior, ou seja, eu necessitaria de ter andaimes pelo exterior do edifício praticamente até o fechar totalmente, o que é extremamente dispendioso e que ninguém faz. Enfim, há uma série, precisava de colocar ligadores entre os panos para que esforços horizontais provocados por sismos e por ventos sejam distribuídos por todo o pano. Enfim, eu preciso de uma série de operações que, de alguma forma, vão aumentar imenso o risco de má execução. E realmente era isto que acontecia, e aconteceu durante muitos anos.
nós tínhamos sérios problemas nas alvenarias, não só por falta de isolamento térmico que levava a condensações interiores, que levava a patologias de umidade, também porque estas paredes duplas eram muito mal construídas, porque não eram construídas com estes cuidados. Naturalmente, evoluiu-se e está-se a evoluir ainda para uma parede simples, cujos riscos de execução são extraordinariamente reduzidos. Levanta-se a questão, ou levantava-se a questão, mas eu, se tiver uma parede dupla, ela tem uma caixa de ar, se o pano exterior fissurar e entrar umidade, eu estou protegido. Enfim, isso seria verdade se ela fosse bem construída. Como ela não era bem construída, eu tinha na mesma os problemas de umidades e de infiltrações nas paredes e dentro das habitações. Porque a melhor segurança para evitar essas infiltrações é termos atenção a dois pontos. Um bom revestimento exterior, que vai garantir, isso sim, a impermeabilização do paramento, e depois controlarmos muito bem a sua deformação, quer dos elementos estruturais, quer do próprio paramento, para reduzir o risco de fissuração. Se tivermos estes cuidados, o pano não fissurará, não haverá infiltrações, não haverá problemas com umidades no interior. Feito esta, digamos assim, esta introdução, e falando um bocadinho de patologias, ao abordar este tema das patologias, eu defrontei-me com um problema. E ele é extremamente vasto, vocês podem ver, eu terei no mínimo estas 7 origens ou causas de patologias em paredes da alvenaria exterior, e de facto estar a abordá-las todas minimamente num webinar que não dure mais, a parte expositiva não dure mais de 30 minutos, era impossível. Então, o que eu vos sugiro e que vos peço a vossa colaboração é no seguinte: a Cecília vai lançar agora uma pergunta, e essa pergunta quer saber da vossa parte se vocês veem interesse em eu fazer de 30 minutos, especificamente sobre patologias mais frequentes em alvenarias exteriores. E far-se-ia uma abordagem das origens e das suas manifestações, e também procurar-se-ia propor algumas medidas de prevenção, não de remediação ou de reparação, mas de prevenção dessas patologias. A Cecília vai lançar essa pergunta e eu gostava que respondessem, que se pronunciassem. Se a maioria for a favor, pois nós iremos ter em breve webinar apenas sobre patologias mais frequentes em alvenarias exteriores. Para já, ficava-me por aqui. As patologias têm várias origens, podem ser as variações térmicas, por exemplo, numa laje de cobertura. Isso vai ter influência nas paredes imediatamente no nível inferior e não. Variações térmicas na própria estrutura, dilatações e retrações, variações higroscópicas dos próprios materiais, dos conteúdos de umidade dos próprios de materiais, cargas excessivas que estejam a atuar sobre as paredes, a deformação da estrutura de suporte, assentamentos de apoio, retração de produtos de cimento, etc. E para complicar mais, pode, e normalmente há, uma conjugação de 2 ou 3 destes fatores para originar patologias, o que leva a um diagnóstico mais complicado. De maneira que, para já, ficamos diante das vossas respostas, poderemos então, muito breve, ter um webinar especificamente sobre isto. E então eu passava agora a abordar as nossas 2 soluções que temos para propor de alvenaria exterior, utilizando 2 blocos com leca. O primeiro é o bloco térmico. Eu suponho que a grande maioria das pessoas que estão a assistir conhecerá o bloco térmico. Provavelmente não saberá um pouco a história do seu nascimento. E é essa história que eu vou resumir neste slide. O bloco térmico surge como forma de aproveitar as características de isolante térmico
que a Leca tem, incorporando-as num bloco com o qual se pudesse construir alvenarias isolantes. Estamos a falar dos anos 90, estamos a falar inícios dos anos 90, estamos a falar de regulamentação. O RCCTE surge em 1990, exatamente, o primeiro regulamento térmico que procura regulamentar as necessidades de isolamento do edifício. E então nós desafiamos, como eu vos disse no webinar introdutório, nós temos parceiros que trabalham connosco estas matérias, e então desafiamos a Faculdade de Engenharia do Porto, o Instituto, para estudar uma solução de parede com bloco, com leca, de maneira a, por um lado, podermos começar a migrar da parede dupla para a parede simples e, por outro, assegurar já um nível de isolamento térmico suficientemente interessante. Esse projeto acabou por se constituir a tese de doutoramento do professor Hipólito Sousa, que trabalhou nesta criação, neste desenvolvimento, durante cerca de 3 anos. Dessa tese surgiu então este bloco, estas soluções, que por sua vez foram objeto de documento de homologação por parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, na altura em que ainda havia documentos de homologação e eram obrigatórios para sistemas de construção não tradicionais, que era o caso de construção de paredes de alvenaria para edifícios com este tipo de blocos, e foi objeto então de um documento de homologação em 2004. Estes documentos de homologação ficaram obsoletos com a diretiva dos produtos da construção, Diretiva Europeia dos Produtos da Construção, e a partir daí passamos a ter então a marcação CE. O bloco térmico não era um bloco, era uma gama de blocos com espessuras de 5, 10, 15, 20, 25 e 30, em que os com espessura mais elevada, 25 e 30, eram vocacionados para paredes exteriores, o bloco de 20 para envolvente interior, por exemplo, separação de caixa de escadas do edifício, e os blocos de 10, de 15, 10 e 5 para alvenarias interiores, para paredes divisórias. Com o tempo e com a evolução da série térmica, como nós lhe chamamos, apenas acabou por ficar na prática, e são os mais conhecidos, os blocos para as alvenarias exteriores, portanto os de 25 e de 30 centímetros. Temos aqui as suas características. Este bloco tem como principal novidade na altura, quando surge, são dois pontos interessantes, que é terem uma junta seca, junta vertical seca, portanto serem de encaixe macho-fêmea, que permitia construir sem argamassar as juntas na vertical, e por outro lado tinha também uma caixa de ar no meio. Essa caixa de ar no meio obrigava a que a argamassa fosse colocada em 2 cordões separados, que já vamos ver mais à frente. Este bloco é produzido hoje em todo o país, por fábricas licenciadas pela Leca Portugal, de acordo com a prescrição da Leca Portugal em termos de dosagem, em termos de características, e para assegurar ao mercado que feito com essas especificações, a Leca Portugal emite anualmente às suas fábricas licenciadas um certificado, um atestado de conformidade e controle de produto para assegurar ao mercado, a quem o compra, a quem o utiliza, de que efetivamente está a utilizar e a comprar um bloco térmico com estas características, com estas propriedades. Como eu disse, as principais alterações, as principais inovações neste bloco, neste sistema, era a junta seca, vertical, e a caixa de ar, que podemos ver aqui nestas duas imagens, que levava à distribuição da argamassa em 2 cordões, com o cuidado de não permitir a entrada da argamassa para a caixa de ar, e para isso então desenvolveu-se também uma caixa, um doseador de argamassa que permite
distribuir a argamassa ao longo da junta horizontal, sem o risco dela vazar para dentro da caixa de ar e, ao mesmo tempo, garantir a espessura adequada dessa junta, que não deve ultrapassar os 10 milímetros. Estas caixas já estão disseminadas no mercado, já são correntes, inclusive até usadas na construção de muros com blocos de betão normal. A parede constituída por blocos térmicos tem estas características. E aqui chamo a atenção para dois pontos. Reparem, em termos de valor de U, estamos a falar, início dos anos 90, de uma parede com um bloco de 30 centímetros de espessura, rebocada em ambas as faces com um reboco tradicional, normal, de areia e cimento, 20 milímetros pelo exterior, 15 pelo interior. Estamos a falar de um U na altura era a capa, que se designava, de 1,1 watts por metro quadrado de grau centígrado. 1,1. A questão, hoje, se calhar, sobretudo aos mais jovens, não dirá grande coisa, mas eu posso vos dizer que nesta altura, nestes tempos, o valor de referência, do U de referência, ou do K de referência na altura, por exemplo, para a zona I1, o valor de referência era 1,4. E o valor máximo era 1,8. Mas normalmente só trabalhávamos com os valores de referência. Na I2 era 1,20 e na I3, a mais gravosa, era 0,95. Ou seja, nós em 1990 e pouco, 94, 90, 93, por aí, estávamos a colocar no mercado uma solução que, sem qualquer tipo de isolamento térmico adicional, garantia um K, um U, de 1,1. O que era extremamente positivo. Além disso, tínhamos também a particularidade de ter uma resistência ao fogo, que na altura era designada CF, corta-fogo, de 240 minutos. Hoje a designação não é CF, é a designação REI. Neste caso, estamos a falar de paredes de enchimento, portanto, a questão de suporte de cargas não. E então a classificação em relação ao fogo terá apenas dois elementos, o E e o I. O E relacionado com a estanquidade, à chama e aos gases quentes, o I relacionado com o isolamento. Estas paredes em bloco térmico que têm um EI de 240 significa que são estanques à chama, aos gases e garantem o isolamento térmico durante 240 minutos. Portanto, é o equivalente à chamada corta-fogo que era aqui há uns anos. Esta parede com bloco térmico, nós vocacionámo-la para alvenarias de enchimento. Alvenarias de enchimento de edifícios correntes, moradias, edifícios em altura, prédios, sem qualquer tipo de restrição ou limitação. Podem e devem ser isoladas, naturalmente, ou pelo exterior ou pelo interior. As opções de isolamento pelo exterior pode ser com sistemas ETICS, tipo Weber Therm, ou outros, que existem imensos no mercado, ou com reboco isolante. Posso-vos dizer, por exemplo, e porque há clientes que não querem esferofitos na parede, ou não querem o sistema de ETICS, por qualquer razão, então o reboco isolante é sempre uma opção. Posso-vos dizer que, por exemplo, uma parede de bloco térmico de 30 que tem um U de 1,1, for adicionado 4 centímetros, por exemplo, de reboco Weber Therm Isolone, que tem um lambda, se não estou em erro, e fazendo assim as contas de cabeça, de 0,042, vamos obter uma parede com um U muito próximo de 0,54, 53, 55, por aí. Portanto, já com um grau de isolamento interessante, se estivermos a falar em climas, em zonas no sul do país, por exemplo. É a nossa orientação em termos de bloco térmico. Paredes de enchimento para qualquer tipo de edifício com isolamento pelo exterior ou então com isolamento pelo interior. Os principais benefícios que este bloco térmico terá nas alvenarias exteriores é uma melhor rentabilidade, planimetria,
possibilidade de colagem direta dos revestimentos cerâmicos, porque a parede dificilmente nasce empenada, dificilmente se empena durante a sua construção, dadas as dimensões da peça, dadas o facto de ter encaixe macho fêmea, é difícil construir uma parede em bloco térmico empenada. Portanto, se houver algum cuidado ainda mais no assentamento, nós podemos colar diretamente a cerâmica, colar diretamente as placas de isolamento térmico do sistema ETICS perfeitamente diretamente sobre o bloco térmico. Embora, enfim, haja quem defenda que não, deve sempre levar um reboco, tudo bem, pacífico, mas pode ser aplicado perfeitamente a colagem direta sobre o bloco. Tem ainda uma outra questão, uma outra propriedade interessante que tem sido usada por alguns arquitetos. Dada a textura da superfície do bloco, que não é lisa, completamente lisa, tipo bloco de betão, tem alguma rugosidade, tem alguma textura derivada dos grânulos da leca, há muita arquitetura que a usa, que tira partido dela, do ponto de vista estético, e então a face interior dessas paredes, e estamos a falar sobretudo de edifícios públicos, escolas, hotéis, pavilhões, etc., usam a face à vista com uma pintura direta sobre o bloco. E realmente os efeitos são interessantes e são engraçados. E eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos. Temos aqui três exemplos de três edifícios distintos com bloco térmico, um centro paroquial, um edifício de serviços, um centro paroquial em Aveiro, moradias em Banda, em Irmesinde, e um edifício multifamiliar em Gondomar. Por exemplo, todos estes edifícios foram construídos com parede exterior simples em bloco térmico da Leca. E temos aqui um exemplo de uma escola em Lousada. Eu não sei se a imagem é muito visível ou perceptível através desta projeção, mas é uma imagem que mostra realmente uma escola em que a face interior do bloco térmico não foi rebocada, foi pintada diretamente. Esta construção tem a particularidade, esta parede tem a particularidade de ter sido construída com junta alinhada. Ela foi junta alinhada. Isto obrigou a colocar de X em X fiadas uma armadura horizontal entreliça, tipo o Ford da Becaert, para garantir a estabilidade e a segurança dos panos. Esta é a primeira solução, passando à segunda solução, com o bloco conforto. O bloco conforto surge naturalmente pela evolução que a regulamentação térmica veio a ter, desde o primeiro RCCTE em 1990, até ao atual das características técnicas das características de isolamento dos edifícios de habitação, que está integrado no sistema de certificação energética de edifícios. Nós antecipamos um pouco esta evolução e no início deste século voltamos a desafiar de novo o Instituto da Construção da Federal Engenharia do Porto para desenvolvermos um sistema de construção de paredes simples que já respondessem a uma exigência de isolamento térmico mais elevada do que estava previsto no RC. E com a particularidade de essas paredes serem resistentes, ou seja, podemos construir paredes resistentes, alvenaria resistente com estes blocos. Isto foi integrado num programa da Agência para a Agência de Inovação, programa IDEIA, e foi integrado no Programa Operacional de Ciência e Inovação. Daqui resultou este bloco conforto. O bloco conforto trouxe duas novidades, digamos assim. Primeiro, o facto de ser um bloco multicâmara, um bloco de betão leve multicâmara. Isto, em termos de produção industrial, foi um desafio, porque os moldes tinham que ser a determinadas características. O próprio betão teve que ser estudado de maneira a permitir uma produção num bloco com estas multicâmaras. E outra característica foi uns orifícios destinados a facilitar
a movimentação do bloco em obra. O bloco apresenta essas características, que foram todas comprovadas por ensaios em laboratório, de 3 megapascal numa determinada direção, a esforços de compressão, 2,5 na direção oposta, e as paredes é um bloco que é produzido também por fábricas licenciadas em Portugal e que também é objeto de um atestado de conformidade que nós passamos às fábricas todos os anos, desde que produzam um produto de acordo com as nossas especificações. Também tem uma caixa de ar no seu interior, o cordão também é aplicado com um doseador próprio, e para além da peça base, temos também blocos com topo liso para fazer os ombrais, e temos blocos com ranhura a meio para rapidamente e facilmente em obra obtermos meias peças, meios blocos. Existe ainda a possibilidade de ter meios blocos em altura. A parede, com estas características, rebocada em ambas as faces, vamos obter então um U na ordem dos 0,53, 0,50 decibel, watts por metro quadrado grau centígrado. O que para uma parede simples é extraordinariamente interessante. Se adicionarmos um reboco isolante, rapidamente vamos obter na ordem dos 0,40, 0,30, que já corresponde ao nosso, já responde às nossas exigências regulamentares. Este bloco tem a vantagem, que eu considero uma vantagem, embora algumas pessoas considerem uma desvantagem, que é o facto de ter 35 centímetros de largura. Ele tem 35 de comprimento, 35 de largura e 20 nominais de altura. Os 35 pode parecer excessivo, mas não é. É uma dimensão ótima para uma alvenaria exterior. Robusta e confere ao edifício uma inércia térmica superior. Dadas as características deste bloco, nós vocacionamos para alvenaria, sobretudo estrutural, alvenaria resistente, que pode ser usada ou em parede, pode ser construída em parede confinada, ou então em alvenaria. Aqui eu fazia um apelo aos projetistas. E para isso vou-vos mostrar este slide, não sei se ele é bem visível. Este slide mostra o tipo de construção, o tipo de estrutura que são usados na Dinamarca, na Itália, Luxemburgo e Portugal. E temos aqui as 3 opções: betão armado, alvenaria resistente ou outros sistemas. Reparem, na Dinamarca, o sistema mais utilizado é a alvenaria resistente. Em Itália é o betão armado, mas um pouco mais, 30% das construções têm estrutura em alvenaria resistente. No Luxemburgo, quase 90% é alvenaria resistente. Em Portugal, é menos de 10%. Há aqui razões históricas, há aqui o mito dos sismos, e eu digo que é um mito porque Itália é mais sísmica que nós e tem mais de 30% das construções com alvenaria resistente. Portanto, eu diria que temos aqui um espaço para ir, em termos de alvenaria resistente, muito grande. É uma solução muito económica, é uma solução ecológica, porque reduz imenso o consumo de cimento, e é uma excelente solução quando estamos a falar de moradias, construções unifamiliares e edifícios de pequeno porte. Eu vou pedir à Cecília agora que vos envie um link onde poderão onde terão acesso a um pequeno artigo escrito pelo professor Paulo Barbosa Lourenço, que é um dos especialistas em alvenaria resistente e é professor da Universidade do Minho, e que fez um artigo em colaboração com outros colegas interessante. E a parte mais interessante do artigo prende-se com os pormenores que a estrutura
a disposição em planta das paredes e a geometria do edifício deve ter para ser passível de ser construído com alvenaria resistente. Eu deixo-vos este documento que a Cecília vos enviará, já enviou, enfim, no sentido de vos despertar o interesse para este sistema de construção, alvenaria estrutural, para edifícios de pequeno porte, para moradias, porque efetivamente é uma excelente solução. Pode ser construída com este bloco, com o bloco conforto da Leca, mas há outros sistemas construtivos. Deixo-vos aqui este desafio para refletirem. Nós damos todo o apoio técnico ao projeto que necessitarem, portanto estarei sempre disponível para dialogar convosco na busca das melhores soluções para um projeto em alvenaria resistente. Mas deixo-vos aqui o apelo e os benefícios dos que já tínhamos do uso do blocos Leca, do bloco térmico, nomeadamente da rentabilidade, planimetria, etc., vamos ter, com uma solução em bloco conforto, mais isolamento térmico, mais inércia, mais economia e uma solução muito mais robusta do que as soluções tradicionais. E se formos para uma solução de alvenaria estrutural, vamos ter uma pegada ecológica do edifício bastante inferior à que teríamos com uma solução de construção tradicional. Uma última nota que eu vos queria deixar, relacionada não só com as paredes, mas antes queria-vos mostrar duas imagens de dois edifícios que foram construídos em Portugal com parede de alvenaria estrutural resistente. Um quartel da GNR em Ourique, ele de facto é 2 pisos, mas o piso elevado está escondido aqui pela árvore, e depois temos um edifício muito curioso que é o Museu de Música Eletrónica em Pinhal Novo. Foi todo construído, é projeto do arquiteto Miguel Marcelino, todo construído em parede resistente. Por último, então, queria-vos deixar um apelo, que é o seguinte: provavelmente conhecem a lei de Sitter. A lei de Sitter diz-nos que o custo de recuperação de um edifício, ou partes desse edifício, elementos desse edifício, varia numa proporção geométrica de razão 5. O que é que isto significa? Significa que se eu detectar um erro, um defeito num projeto e o corrigir nessa fase, eu gasto X euros. Se esse mesmo erro ou defeito for detectado na fase de construção do edifício, eu já vou gastar 5 vezes mais. Se esse erro for detectado numa operação de manutenção preventiva, esse erro multiplica-se, esse custo multiplica-se por 25. E se for numa operação de manutenção corretiva, esse erro multiplica-se por 125, esse custo multiplica-se por 125. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, e aqui dirijo-me especialmente aos projetistas, aos arquitetos e engenheiros projetistas responsáveis pela execução de cadernos de encargos, tenham muita atenção à especificação das soluções, sejam de alvenarias, seja do que for, sejam muito rigorosos em termos de prescrever os níveis de desempenho que esses elementos construtivos devem ter. E para isso podem contar connosco, podem contar com a Leca, podem contar com a Saint-Gobain, que tem uma equipa de prescritores na rua exatamente para dar esse apoio. O nosso objetivo não é que defendam as marcas, que ponham as marcas, não. O nosso objetivo é que ponham níveis de desempenho das soluções para que o projeto, de facto, corresponda às expectativas, quer do dono de obra, quer do utilizador final e quer também do projetista. Portanto, deixo-vos só este apelo, de facto, quando tiverem dúvidas, quando tiverem questões, falem connosco, nós estamos 100% disponíveis para colaborar com vocês na execução detalhada de cadernos de encargos com características das soluções e níveis de desempenho. Posto isto, resta-me mencionar, evidentemente que esta informação foi recolhida em vários trabalhos, teses, estudos, feitos por vários colegas meus, e eu não quero deixar de mencionar alguns, como o professor Hipólito Sousa, o professor Paulo Lourenço,
o professor Vasco Freitas, o engenheiro Ricardo Mateus, engenheiro Leonor Silva e engenheiro Pedro Nunes. Foi deles e de alguns outros que eu recolhi grande parte da informação que vos apresentei, quer na fase introdutória, quer neste, quer nos próximos que irei apresentar. Vou-me socorrer muito de trabalhos e de estudos feitos por estes colegas. Resta-me agradecer a vossa atenção, a vossa disponibilidade, espero que tenha sido útil. Conto convosco nos próximos webinars, onde iremos falar dos outros tipos de paredes, nomeadamente paredes de meação, em que aí a questão térmica não é tão importante, é mais a questão acústica, e depois iremos falar das paredes divisórias interiores. Por fim, iremos ter um seminário, um webinar sobre paredes especiais. E depois, eventualmente, então, fica em aberto um sobre patologias de alvenarias. Eu já reparei que excedi o tempo que tinha previsto, peço-vos desculpa por isso. De qualquer das maneiras, fico à vossa inteira disposição para qualquer questão, qualquer pergunta que queiram colocar. Como disse a Cecília, as que não forem respondidas durante esta sessão serão todas elas respondidas individualmente por e-mail. Cecília, se temos aí alguma pergunta? Sim, já temos aqui algumas questões. Antes disso, tinha aqui algo para lançar, alguma documentação que nós queríamos partilhar com as pessoas. Entretanto, desapareceu aqui o botão, só vou aqui então colocar essa informação. E, portanto, enquanto preparo aqui o link com documentação sobre este tema que nós temos no nosso site para vos fornecer, enquanto preparo aqui o link, posso já colocar-lhe aqui algumas questões que as pessoas colocaram, nomeadamente se pode usar qualquer argamassa para assentar o nosso bloco, os blocos que referiu nesta sessão. Sim, podemos assentar. Os blocos LECA podem ser assentes com argamassas correntes, argamassas de assentamento correntes. Volto a referir que a minha sugestão é que procurem sempre e recomendem e prescrevam sempre argamassas industriais, argamassas pré-doseadas em fábrica. Como eu disse na altura, quando foi o webinar de introdução, nós temos no mercado inúmeras marcas que produzem vários tipos de argamassas com altíssima qualidade, disponíveis em silos, em sacos pequenos, portanto não há razão nenhuma para ainda estarmos a fazer argamassas em obra, argamassas a misturar areia, cimento, muitas vezes na via pública, com questões ambientais, enfim, sem necessidade nenhuma. Portanto, recomendo argamassas tradicionais, argamassas em saco, pré-industriais, pré-fabricadas em fábrica. Qualquer uma delas das que estão hoje disponíveis no mercado podem ser e devem ser usadas com os blocos LECA sem qualquer tipo de restrição. O Mário Martins coloca uma questão, pergunta se existe alguma especificação do assentamento do bloco Confort entretanto, desculpem que perdi-me, porque alguém colocou mais uma questão. Existe alguma especificação do assentamento do bloco Confort na execução de alvenaria resistente, travamentos, ligações, vergas, etc? Obrigado. Exatamente, existe evidentemente que o assentamento, a construção de uma parede resistente obedece a determinadas regras. Em primeiro lugar, temos que ter cuidado na distribuição das paredes interiores no projeto e depois, durante a sua construção. Há regras, há especificações, todas essas regras e todas essas especificações estão disponíveis para serem cedidas aos projetistas quando for necessário. Normalmente, nós tratamos estes casos caso a caso, porque cada projeto é um projeto. Estou-me a recordar o último que eu acompanhei, não foi há menos de um ano, o último que eu acompanhei de construção de parede resistente exterior com bloco conforto foi para o Alentejo, exatamente um conjunto de moradias, um investimento turístico, um conjunto de moradias em que
se fez exatamente, se prescreveu e fez parte das condições técnicas especiais do projeto, exatamente todas as regras que deveriam ser seguidas e terão que ser seguidas para a construção destas paredes, o travamento, a realização de cunhais, etc, etc. Tudo isso está previsto e existe especificação para isso, que em qualquer momento é, obviamente, cedido a quem pretender esse tipo de solução. Qual é a espessura de uma parede exterior utilizando um reboco isolante? Quer usando bloco térmico de 30, por exemplo, quer usando o bloco conforto com 35, pode aplicar um reboco isolante. Eu diria, eu não aplicaria, eu diria assim, eu não aplicaria menos de 4 centímetros. Provavelmente 2, 3 centímetros já conferirá um grau de isolamento bom. Mas eu se calhar iria para uns 4 centímetros, entre 2 e 4 centímetros. 2 centímetros no mínimo, 2, 3 centímetros no mínimo, mas se calhar eu iria para os 4 centímetros, pelo menos 4 centímetros. Ok. Qual a melhor forma de corrigir pontes térmicas numa estrutura porticada? Referiu já não serem feitos blocos térmicos de 5 centímetros, que a pessoa diz que já usou, ou seja, como fazer? A questão das pontes térmicas, a evolução na correção da ponte térmica foi um dos fatores determinantes para o grande sucesso que o sistema ETICS tem em Portugal. E porquê? Repare-se, o sistema ETICS, ele foi introduzido em Portugal, se não estou em erro, nos anos 80, inícios dos anos 80, 83, 84, foi por aí, mais ou menos. E, no entanto, só agora é que atingiu uma dimensão, a sua aplicação atingiu uma dimensão que todos nós conhecemos. E um dos fatores que foi determinante foi exatamente a correção da ponte térmica. Porquê? Quando sai o RCCTE, a correção era feita, bastava, para cumprir o regulamento, bastava colocar uma forrazita de tijolo de 3 centímetros, 5 centímetros, a revestir o vigamento ou os pilares. E isso era suficiente para cumprir o regulamento. E assim foi durante muitos anos. A última revisão, ou a penúltima revisão da regulamentação, veio alterar esta realidade. E então passou a impor uma relação entre o grau, o nível de isolamento, o U da parede corrente, e o U da correção da ponte térmica. Isso tornou-se, por vezes, muito difícil a correção da ponte térmica de uma forma eficaz e económica. E então, a forma mais rápida e simples, inclusive para o projetista, passou a ser o sistema ETICS. Ou seja, nós continuamos a construir sobretudo com estrutura reticulada, viga e pilar, usamos os blocos para fazer o enchimento do espaço entre as vigas e os pilares, e então, para resolver o problema da ponte térmica, nada como vestir o edifício com placas de isolamento. E essa hoje é a forma mais rápida e simples de resolver a ponte térmica. Quando falamos de reboco isolante, é exatamente o princípio é o mesmo. Revestimos todo o edifício, toda a envolvente exterior com um reboco isolante e resolvemos o problema das pontes térmicas. É evidente que antes desta exigência do regulamento de que o U da parede, da zona corrente da parede, não pode exceder, creio que, 1/3 do U da ponte térmica. Antes disso, nós, quando usávamos as nossas soluções de bloco térmico ou bloco conforto, revestíamos a estrutura com bloco térmico 5, que iria funcionar como forra térmica. E funcionou e cumpria o regulamento, até estava para além do regulamento. No entanto, hoje já não fará sentido fazer correções de ponte térmica dessa forma, porque os níveis de isolamento térmico exigidos já não são compatíveis com este tipo de solução. De maneira que a melhor solução é o reboco isolante ou o isolamento em placa pelo exterior, o sistema ETICS.
Ok, não sei se ainda temos tempo para mais uma pergunta ou se vamos terminar já por aqui. Já. Temos tempo para mais uma pergunta só. Então, a última pergunta. A situação de aplicação de alvenaria exterior de bloco conforto não necessita de cálculos de estabilidade? Se for uma alvenaria de enchimento, não. Não necessita de quaisquer cálculos de estabilidade. Se for uma alvenaria resistente ou confinada depende. Se for uma alvenaria confinada, acompanhada, digamos assim, não necessita de cálculo estrutural, poderá necessitar de uma memória de cálculo. Se for uma alvenaria estrutural, pois indiscutivelmente, depois requer um cálculo de estabilidade, requer um projeto de estabilidade, onde estejam definidas muito bem todas as condicionantes e todos os cálculos que garantam a estabilidade e a segurança do edifício. Isso é evidente. Quando é alvenaria confinada, normalmente, claro, há que fazer o cálculo dos pilares. Normalmente estamos a falar de edifícios de pequeno porte, 1, 2 pisos, e normalmente estamos a falar de dimensões mínimas de pilares e de vigas que são suficientes para cumprir as necessidades do regulamento, as especificações do regulamento. Portanto, não requer, obviamente, terá que ter sempre uma memória de cálculo, terá que ter sempre uma estabilidade, um projeto de estabilidade, mas não é de maneira nenhuma, não é complexo, nem requer métodos de cálculo específicos. Quando estamos a falar de parede resistente, aí sim, aí já requer um cálculo específico.